Salve, salve, galera! Estamos chegando para mais um FloripaCast, o nosso podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, trazendo assuntos que são super relevantes para o dia a dia da nossa população e principalmente aqui na capital de Santa Catarina. Hoje, recebendo Diego Garbosa, especialista em comunicação e gestão estratégica, que vai fazer um tema, ou vai desenrolar com a gente um tema que trata do desenvolvimento organizacional e a gestão de mudanças no setor público. A gente até estava conversando ali nos bastidores, falando sobre essa redução de estresse, desenvolver a inteligência emocional, fortalecer a liderança, né? Utilizando essas ferramentas práticas no dia a dia. E eu acho que é mais ou menos isso que nós vamos conseguir levar para quem vai assistir tanto no YouTube, que fica lá na nossa página no YouTube, quanto as pessoas que vierem através da TV Câmara, na TV aberta, no canal digital e também através da Claro Net, com o nosso canal lá 16, canal 16 da NET. Diegão, obrigado pela tua presença aqui, irmão, e seja bem-vindo, né, ao Poder Legislativo. Fábio, muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui no FloripaCast, principalmente discutindo e discorrendo nesse tema tão atual, gestão da mudança. E antes de a gente entrar diretamente no assunto, é importante até para as pessoas poderem conhecer e saber quem é o Diego Garbosa, de onde surgiu, como é que chegou a essa situação de ser um mentor, um especialista em palestras, por exemplo. Legal. Primeiro, né, eu gosto de dizer que meu primeiro currículo é ser filho do Etelvino e da Beth, né? Que o nosso primeiro currículo é a infância. Mas com 20 anos, eu entrei na comunicação social e comecei a trabalhar com política. E lá eu comecei a estudar comunicação profundamente. Trabalhei alguns anos com política, acabei fazendo campanhas políticas, sendo chefe de gabinete, sendo assessor parlamentar, assessor de imprensa, e desde lá eu não parei. Isso fazem 25 anos. Faz 18 anos que eu sou consultor estratégico, me tornei mentor pessoal e de empresa, me tornei terapeuta sistêmico e, no decorrer, treinador e palestrante. Porque os assuntos de comunicação, gestão estratégica, liderança, inteligência emocional, todos eles se correlacionam, né? E todos eles caem no trabalho, no dia a dia das pessoas e nos desafios. Hoje a gente está numa casa legislativa e, óbvio, a gente tem que falar de política. Nesses 25 anos que tu começou lá atrás e está completando aí, o que mudou na política, assim, que tu acha que tu pode dizer assim, quando eu comecei e agora é diferente, ou ela segue ainda sendo a mesma política? Tem muitas coisas que são iguais. A política continua igual. O que mudou foi a maneira dela se comportar e as relações hoje que existem entre as pessoas, né? Mas se a gente for ver, muitas coisas evoluíram em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, mas a maneira que a gente se relaciona no trabalho ainda é a mesma. O que vem afetando mais são as dinâmicas que as pessoas estão trazendo, ou de casa, ou dos seus trabalhos anteriores, para o meio corporativo. E isso vem piorando cada vez mais o estresse e o clima das organizações. Tu nota que a política antigamente era mais uma política tete a tete, uma conversa mais pessoal, com reuniões, com encontros, com as pessoas tendo mais um lado partidário da coisa, e hoje já migrou mais para o digital, para mostrar através da mídia o que vem sendo feito, meio que deixando de lado os próprios caminhos que são direcionados pelos partidos, assim, então tá uma coisa mais individual, tu nota isso? Sem dúvida, né? A própria política partidária, o último estudo que eu fiz profundamente em 2010, quando eu conduzi uma campanha para deputado no Rio Grande do Sul, eu não me recordo, mas naquela época, 15 anos atrás, se eu não me engano, era 7 a 10% somente que se votavam por questão partidária. Então, o mundo digital diminuiu muito esse tete-a-tete e hoje o candidato que não se relaciona com o mundo digital, ele está fora, né? Porque o alcance é muito maior e isso trouxe algumas mudanças. E uma das mudanças, primeiramente, é no próprio discurso, no próprio posicionamento. Hoje a internet deixa a política ela muito mais neutra, muito mais em cima do muro,
né? Eu tenho a habilidade de ser mais flexível e tem alguns candidatos que gostam de pagar o preço, se posicionar e ir para os extremos. Mas a grande maioria acaba ficando mais contida, né? Numa flexibilidade de hora tomar partido para um lado, hora tomar partido para outro. E isso já se tornou dentro da postura da política algo mais normal do que antigamente. Antigamente eu era A ou B. Hoje, por vários fatores culturais, políticos, inclusive econômicos, essa flexibilização ela está mais aceitável e diria até normal. Antigamente a gente via muito na política, quando chegava na época da eleição, a prioridade era achar o marqueteiro ideal, ou o melhor marqueteiro, né? Inclusive até se anunciava, estrategista, né? Ele continua tendo o seu valor, mas hoje o marketing digital, ele tem proporção maior em relação a isso? É que caminham juntas, né? O marketing digital, se não tiver um estrategista que saiba explorar esse nicho de mercado, ele tem a ver com o perfil também do candidato, né? Se o candidato, ele tem um histórico, um DNA, que ele foi muito, sei lá, do bairro, da vila, do tete a tete, ele não tiver uma equipe que explore isso, consiga comunicar isso de uma maneira proveitosa, não vai adiantar ter uma estratégia e uma mídia social positiva. Então, ele também tem que fazer a parte dele. Agora, tem muitos aventureiros que estão iniciando hoje na política, que não tem histórico, tem uma boa mídia social e às vezes não tem uma estratégia e ele consegue uma boa colocação. Alcançar um êxito melhor. Alcançar. E hoje, se for ver, a questão da internet possibilitou uma igualdade em termos de desigualdade financeira. A gente consegue concorrer de maneira mais justa, mesmo que eu tenha menos dinheiro do que você. Antigamente isso era uma grande diferença, né? A gente tem reparado muito, pelo menos nas últimas eleições, tanto municipais, estaduais, federais, é que antigamente se investia muito no santinho, no bandeiraço, na colocação de placa e tal, e hoje se investe mais no digital, como é que se chama? No lead certo? Enviar para os locais certos e de maneira que aquela pessoa receba essa informação do que propriamente aquele gasto humano de ficar lá uma pessoa com a bandeirinha e tal, né? Tem algumas mudanças assim, Teve né? muito, até porque, né? Vamos lembrar, né? Antigamente o Santinha, metade do Santinha ia no bueiro, né? Contratava 50 pessoas para entregar um folder e, infelizmente, não chegava no final também. Então, era muito difícil antigamente de tu avaliar o que dava resultado de fato. Hoje, com estratégia, com mídia social, tu consegue ver se o teu anúncio está chegando lá para o teu perfil. O impulsionamento deu certo. Obviamente, né? Tem que ter muito bem mapeado o perfil do candidato, o perfil, né, da pessoa que vai receber, pessoa que vai receber, e se tem uma identificação principalmente de valores pessoais. Se a pessoa se identifica muito com essa postura do candidato. Essa faz parte da estratégia e aí a mídia social, com o tráfego pago, vai largar isso lá na porta da casa, ou seja, lá no Instagram, lá na mensagenzinha para chegar. Até porque se não fizer esse estudo, pode ser um tiro pela culatra, né? Vai gastar e não vai ter resultado. E pode chegar em alguém que em vez de ser positivo, acaba sendo negativo, né? Exatamente. Antes, vamos sair um pouquinho da política, eu quero conversar contigo sobre o setor público, né? A gente que trabalha aqui no setor público, e o setor público ele não é só a Câmara de Vereadores, mas ele tem o Poder Executivo e as esferas estadual e federal, e a gente mora numa capital que ela tem muito setor público, né? Tem muito serviço público sendo realizado aqui e muito funcionário público. Eu queria saber contigo se tu acha que o setor público, ele hoje, ele tem que ter menos regras, diminuir um pouco das regras e passar a ter mais estratégias assim, de uma comunicação interna, de um conhecimento melhor, internamente falando, assim, tu nota? De uma maneira geral, as regras já existem dentro das organizações. O que acontece é que a maioria delas não são cumpridas ou não são cumpridas de acordo com a maneira que devem ser. Todas empresas, organizações, instituições, elas precisam de hierarquias e de regras para sobreviver. Todo sistema precisa. E um sistema organizacional, como os órgãos públicos, não é diferente.
O que acontece? Os órgãos públicos, diferentes das empresas privadas e diferente das famílias, que ambos são sistemas. Sistema familiar, sistema empresarial ou sistema organizacional, ambos são sistemas. Só que elas funcionam de maneiras diferentes. Por exemplo, e é isso que as pessoas, na maioria das vezes, não entendem. E quando a gente fala de regra e de estratégia, a gente precisa entender como que isso funciona. Eu nasci filho do Etelvino e da Beth, eu vou ser sempre filho dos meus pais. Numa empresa que eu fui funcionário ou consultor, eu entrei e saí. Toda empresa tem data de validade para entrar e para sair. Em órgão público, às vezes, não é assim, porque tem o concursado, tem o político eleito, tem os comissionados. Então, a dinâmica no órgão público, ela é a mais complexa de todas. E ela cai aonde? Na hora da execução comportamental, nas regras. E aí que entram tantos os conflitos, porque um concursado vai se comportar de uma maneira, um comissionado de outra, um político de outra, e todos estão ali dentro dessa estrutura que precisa funcionar como uma engrenagem. Uma engrenagem. Então, regras já existem, só que falta, eu chamo isso de consciência organizacional. Muitas vezes a gente entra dentro do órgão público como se não soubesse exatamente o meu lugar e o meu limite. Vamos lá, o exemplo que eu uso nas empresas, por exemplo, sobre consciência organizacional. Um time de futebol tem 11 jogadores. O lugar do goleiro é onde? É no gol, pô. É no gol. E a função dele? Defender. Agora, se o goleiro sair do gol e for lá para o meio do campo, ele vai prejudicar o time dele, deixando uma brecha lá onde não tem. Exatamente. Então, o que acontece muitas vezes, por falta de consciência do meu lugar, eu não tenho consciência dos limites da minha função. E aí eu começo ou criticar o trabalho do coleguinha, ou me envolver em coisas que não são minhas. E aí eu deixo o gol vazio. E isso se reflete aonde? Lá no cidadão, lá no atendimento ou nas próprias dinâmicas entre setores ou entre processos, entre colegas. De maneira geral, a maioria dos órgãos públicos já tem regras, só que não tem uma estratégia comportamental para que isso funcione de maneira mais organizada. Organização, órgão, organizado. É esse inteirinho entre uma parte e outra que precisa de estratégia. E aí entramos em comunicação estratégica, entramos em liderança, entramos em gestão. Como o órgão público entra e sai muitas pessoas a cada gestão, é como se cada nova gestão começasse do zero. Só que não é o zero não existe. Existe sempre um saldo que ficou. Então a gente começa uma nova gestão em cima de uma coisa que já estava acontecendo. E aí a gente não consegue nunca zerar isso. Em algum momento, através de treinamento, de consciência e principalmente de engajamento, a gente vai precisar fazer esse trabalho de envolver as pessoas para que elas assumam também verdadeiramente o seu lugar e possam contribuir. Porque a pior coisa, Fábio, e tenho várias pessoas que eu conheço do setor público que estão dentro do seu trabalho completamente desmotivadas e muitas com depressão. Elas não veem sentido, é uma obrigação ir. Porque existe uma segurança, muitas vezes, por eu ser concursado, um exemplo, e isso faz com que eu vá lá de qualquer maneira. E é taxado, muitas vezes, pela população que o servidor público presta um mau serviço. Isso é um erro. Tem os que fazem muito bem o seu serviço, mas tem aqueles que estão ali acomodados, e esquecendo que grande parte da nossa vida a gente vive dentro do trabalho. E isso precisa, talvez, ser trabalhado na cabeça das pessoas para trazer um significado. E para o outro lado também, por exemplo, da mesma forma que aquele profissional, que é um profissional concursado, ele está lá e está com má vontade, não quer trabalhar, aquele outro que é terceirizado, que é comissionado, acaba se espelhando e dizendo, se eu que não tenho previsão de quanto tempo vou ficar aqui. Vínculo, né? Vínculo nenhum. Tenho que me esforçar, tenho que dar o meu melhor e
não vou fazer, né, cara? Porque eu tô vendo, acaba servindo de espelho também dentro do próprio processo ali, né, do trabalho, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de cultura, né, que é aquilo que a gente cultua, e cada organização tem a sua cultura organizacional, essa cultura é o reflexo daquilo que é permitido dentro do trabalho. Então vai ter aquela, vamos usar o português, claro, a maçãzinha podre, aquela que se comporta de qualquer maneira e chega uma pessoa nova e se espelha naquilo. Se não tiver uma liderança atuante, não tiver alguém presente para poder explicar isso e muitas vezes blindar essas pessoas novas desse tipo de comportamento, a tendência é que elas modelem justamente esse comportamento e elas sigam esse padrão. E isso vira uma bola de neve, onde todo mundo se torna reativo. A prova é o estresse e o burnout que está instalado. Quantos atestados, até eu estava vendo ontem e acabei não trazendo esse dado, o número de atestado no setor público no Brasil foi o maior de toda a história esse ano. Inclusive tem até prefeitos, a gente viu aí, tem prefeitos proibindo que unidades de saúde forneçam atestado para servidores. Dependendo do que for, tem que procurar um outro órgão, ou um órgão estadual, até porque as pessoas têm essa facilidade da aquisição do atestado, né? E por que as pessoas fazem isso? Porque elas enxergam no trabalho um peso. A gente tem que lembrar que todo ser humano, independente dele ser concursado ou não, comissionado, dono, empregado, nós somos mamíferos. E por trás de toda essa psicologia organizacional, a gente tem que entender que a gente precisa se sentir vinculado para querer estar num trabalho. Os maiores institutos de pesquisa de Harvard traz, McKinsey principalmente, que as pessoas que mais produzem, as que têm mais alta performance, são as que mais se sentem pertencentes. O pertencimento traz para a pessoa uma segurança psicológica. Quando eu me sinto seguro, e não tem... Essa segurança não é só financeira, não é eu passei no concurso, eu jamais vou sair daqui se eu não fizer nada muito errado. A segurança psicológica e pertencimento é, eu sei que eu tenho um lugar nesse clã, eu sei que eu sou útil e o que eu faço contribui. Isso é que traz um senso de propósito, de eu fazer o que eu tenho que fazer de uma maneira com qualidade. E isso aumenta automaticamente a performance do trabalho. Mas o que é mais difícil hoje? O servidor público mudar para o privado ou aquele que trabalhou na iniciativa privada e passa no concurso e vai trabalhar no... Já chegou a fazer algum estudo assim de ver se tem diferença ou não, já que tu dá tanta palestra para um ou para outro? Assim? Não conheço nenhuma pesquisa específica que trate disso, mas hoje a maioria das pessoas que passam num concurso, elas já vêm com a ideia de uma segurança financeira. Então, elas já vêm com uma expectativa de que ali eu estou seguro, que ninguém vai me tirar dali. Existe já um rótulo, infelizmente, para isso, dessa mentalidade. Quem entra num concurso no setor público, ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Agora, quem vem da área privada para o setor público, as pessoas que eu conheço, eles estranham. Por quê? No setor público, a maneira de liderar, porque tem concursados, tem comissionados, é muito diferente de um setor numa empresa privada, aonde se a pessoa não entregar X de resultado, eu posso chamar ela, eu posso dispensar. Aqui, novamente, como foi a minha introdução, é a dinâmica mais complexa que existe para se liderar, porque eu preciso de resultado e talvez a maneira que eu vou cobrar são 3 perfis, o concursado, o comissionado, enfim, o político, vai ter que ser diferente a minha comunicação. Por quê? Cada um vai me entregar isso de acordo com o vínculo que ele tem, e não da maneira que eu gostaria que fosse. Que é como é na área privada. Na área privada, a gente faz treinamento para construtoras, para áreas comerciais. Cada um tem o seu X, tu tem que vender tanto, tu tem que fazer tantas ligações, tu tem que atender tantas pessoas, e se você não fizer isso em 3 meses, você automaticamente será desligado. E isso não acontece. Entendi. E quando a gente fala nesse trabalho de excelência, né, dos servidores públicos, assim,
é importante que eles próprios entendam, né, a importância deles no processo, né? Justamente. Entender essa importância é a partir da minha consciência de eu tenho um lugar, eu tenho uma função aqui dentro. Como muitas vezes eu não sei o tempo que eu vou ficar aqui dentro, isso piora ainda mais o tipo do vínculo que eu estabeleço. Então, às vezes eu quero vir aqui fazer o meu e ir embora. Só que vamos lembrar que não existe nenhuma organização que não precise um do setor do outro. A gente está aqui no FloripaCast, temos uma mesa, tem toda uma estrutura, ou seja, para isso aqui estar funcionando, quantas pessoas tem no bastidor? Então, o fato de você ser o jornalista e eu, nesse momento, ser o convidado, não nos coloca no lugar de maior importância, porque se o rapaz tem uma engrenagem, como tem uma falou. engrenagem. Se ele desligar o botão, a luz ali, acabou o programa. As pessoas precisam entender que a gente faz parte de um todo. Somente entendendo isso, Fábio, eu começo a ter mais empatia. Isso é o que a gente mais faz nas empresas. Nas empresas isso é mais fácil de fazer porque existe um diretor ou um CEO que na gestão pública é um pouco diferente. Tem os seus secretários, tem os seus gabinetes e cada um pode ter a sua, em tese, a sua autonomia. Mas a maneira mais fácil de fazer isso é fazendo com que todos tenham uma visão sistêmica, ou seja, o meu trabalho contribui e faz parte do teu. É como a gente dizer assim, o coração querer ser independente. Ele precisa do pulmão, do fígado, mandando ar, oxigênio e sangue. Sozinho ele não vai bater. Numa organização é a mesma coisa, só que como a gente não vê essa relação, muitos tentam ser independentes, como se eu me bastasse. Esse é um caminho individualista que gera um efeito muito negativo. Por isso que esse olhar vem muito de cima. Tem que vir de cima para que a gente transborde essa consciência para quem está em algumas funções que não tem essa possibilidade de entender isso. Ou seja, é nós que vamos ter que mostrar isso para as pessoas. E esse individualismo, ele acaba acontecendo também muitas vezes quando tem alguém que trabalha contigo que tu não gosta, né? Exatamente. Aí mesmo que tu te fecha naquele teu mundinho, quero fazer o meu serviço e dane-se o outro, né? E tá tudo bem eu fazer o meu serviço e ir embora. Só que é a minha vida, é a vida de outra pessoa. A gente tem que entender que a gente causa impacto na vida das pessoas. A maneira de a gente ser individualista, geralmente, tem a ver com nossas experiências passadas. Só que isso é injusto com o próprio cidadão. Que culpa tem o Diego ou o Fábio de chegar, às vezes, num atendimento e alguém está de mal com a vida e nos tratar mal, né? A gente precisa ter essa responsabilidade. O mundo do trabalho é um mundo adulto. E hoje, as dinâmicas do trabalho, elas, vamos falar o português claro, elas estão cheias de mimimi. Por quê? Porque tem muitas mentalidades se relacionando entre si e acaba que, por ter vários setores que têm autonomias, não existe não tem como padronizar isso de um gabinete para outro, de uma secretaria para outra, e cada um vai fazendo da sua maneira. Eu acredito que isso tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem escolas de legislativos, e aqui é um bom exemplo, que já estão olhando para isso dando um valor e uma importância muito grande, porque o reflexo ele vai impactar sempre no cidadão. Um colaborador que não vem trabalhar, para talvez uma engrenagem inteira. Entender isso é fundamental. Esse processo passa também pela inteligência emocional? Muito. A inteligência emocional é a maneira que a gente reage com as nossas emoções. Tem pessoas hoje que estão com atestados porque o chefe ou o coordenador não cumprimenta elas. E aí, parar, às vezes, um setor porque um funcionário não está conseguindo se relacionar com as suas emoções. A inteligência emocional e liderança, elas caminham de mãos dadas. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas a se relacionarem com o que elas sentem. E isso vem de autoconhecimento, vem de capacitação, vem de liderança e também de gestão. A partir do momento, por isso que tudo isso trabalha de maneira interligada. A inteligência emocional é o resultado da minha capacidade de me relacionar com o ambiente.
E no ambiente é que eu me comporto para gerar o resultado. Se o meu ambiente tem uma ambiência, um clima tóxico, isso vai afetar a produtividade, o engajamento e, consequentemente, o resultado, seja no gabinete, seja numa secretaria, seja numa campanha política. Quem entender isso e olhar para isso e investir isso, vai ter resultado mais rápido. Agora, tratar isso, vamos lá, então eu vou fazer 45 anos. A maneira que nós aprendemos isso dos nossos pais, dos nossos avós, era completamente diferente. É verdade. Tu não tinha, tô com dor de cabeça, tô com medo, tô estressado. Tu vai e acabou. Hoje, principalmente a geração mais nova, eles vivem em torno de propósito. Não é só dinheiro, os desejos, as motivações deles são diferentes e hoje tem 4, 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Antigamente era 2, no máximo 3. Hoje tem 5. E onde é que isso vai se refletir? Em ruído de comunicação, em reatividade, na maneira que as pessoas se sentem de estar ali. Se a pessoa não está se sentindo respeitada, se ela não está se sentindo segura, ela vai trabalhar sempre de maneira reativa. E entrando um pouco tecnicamente, quando a gente está se sentindo inseguro e a gente está se sentindo ameaçado, e hoje a ameaça não é ser demitido, a ameaça é a pessoa não me cumprimentar ou não me curtir, às vezes, no Instagram. A ameaça mudou, mas a resposta do nosso sistema emocional ainda é a mesma. É se fechar, lutar ou fugir. Se cada vez que alguém faz algo que eu não gosto, isso me abala e eu me fecho, e isso baixa minha produtividade, isso é um problema para a organização. Então, olhar para isso, ajudar as pessoas a se relacionarem com isso, evoluírem nesse sentido, hoje é um papel da organização. Para quem está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis ou está no YouTube, lá na nossa rede social, acompanhando o FloripaCast, nós estamos recebendo hoje o Diego Garbosa, especialista em comunicação e gestão estratégica, está falando sobre esse desenvolvimento organizacional e também a gestão de mudanças no setor público. Mas a gente também está falando da política, está falando de vários assuntos relacionados a a redução do estresse, né? Esse problema de desenvolver essa inteligência emocional, como é que se fortalece a liderança, né? Dentro dessas ferramentas práticas que a gente pode ter do dia a dia. E assim, ó, Diego, quando tu vai dar uma palestra, tu vai dar um curso, a tua expectativa é que tenha sempre casa cheia, que mais pessoas possam estar lá e tal, mas muitas vezes o mais importante daquilo ali não é a quantidade, né? E sim a qualidade do que tu repassou e o valor que determinada pessoa assimilou daquilo e vai levar para sua vida, né? Exatamente. Hoje, infelizmente, muitas pessoas olham para o autoconhecimento com uma certa crítica. Só que não existe como a gente evoluir, se transformar, sem a gente se conhecer. A inteligência emocional é a prova viva disso. Como que eu vou parar de reagir com algo que me incomoda se eu não sei qual é o gatilho que dispara em mim? Então, eu preciso me conhecer para que eu possa entender quais são os gatilhos e eu possa começar uma transformação. Especificamente, toda a reatividade, que é o que eu mais trabalho dentro dos treinamentos, da palestra sobre inteligência emocional, o nosso inconsciente aprendeu em algum momento a ser dessa maneira. Eu aprendi lá na vila que eu morava a ser reativo no passado. Quando passava meus vizinhos, uns trabalhadores, uns nem tanto, eu aprendi a sobreviver. E cada um tem a sua história. Só que quando a gente chega aqui numa organização, num órgão público, imagina a soma de histórias que tem. Se cada um for lidar um com o outro, se relacionar baseado no seu passado, vai dar briga o tempo inteiro, como muitas vezes dá. Então, trazer essa clareza que eu preciso evoluir. Aquilo que eu aprendi lá atrás, o Diego pessoa é uma coisa. Aqui dentro eu preciso saber que o Diego, função, ele tem uma responsabilidade em torno com esse processo. E aí eu preciso me capacitar e me desenvolver. Hoje o que eu vejo,
principalmente na gestão pública, muitas pessoas quando olham para esses treinamentos, elas veem isso como uma coisa chata. Eu faço duas leituras. Ou a pessoa já sabe muito bem o que ela quer da vida, ou ela está completamente perdida. Porque eu, ao longo de mais de 20 anos que eu estudo comunicação, inteligência emocional, gestão, planejamento, liderança, eu ainda acho que eu sei muito pouco, porque eu vejo que eu já evoluí um monte de coisa e um monte de coisa eu ainda preciso evoluir mais. A pessoa que enxerga o treinamento como uma coisa chata ou difícil, ela ainda está numa mentalidade infantil. Ela acha que as coisas vão acontecer. E hoje, né, mais do que nunca, a geração que está vindo, a realidade deles é isso aqui. Onde a gente clica e as coisas saem prontas na inteligência artificial ou no próprio micro-ondas. Só que a gente chega no mundo do trabalho, eu preciso... Ô, Fábio, tu consegue aquele relatório para mim? Tu pode me mandar aquele... Eu dependo um do outro. E se eu não me desenvolver para me relacionar, a vida vai ser um estresse constante. E cada curso, cada palestra que tu dá, tu também aprende, né, cara? Tu passa a ser também um aprendiz porque tá com várias pessoas ao teu redor e muitos deles também acabam te ensinando alguma coisa, né? A gente cresce a partir dos relacionamentos. Não existe evolução, Fábio, sem relacionamento. Nós estamos vivos porque um homem ou mulher se relacionou. Não existe evolução sem relacionamento. Então, nós nascemos a partir de uma relação, nós nos relacionamos com o trabalho, nós nos relacionamos com as nossas emoções, nós nos relacionamos com o dinheiro. Ou seja, se eu não consigo me relacionar com isso, eu não vou me relacionar aqui fora. Entender isso sempre vai passar por um processo de consciência e de desenvolvimento. Enquanto eu terceirizar, o que mais acontece, o que mais eu vejo na gestão pública? A culpa é sempre do outro setor ou da outra pessoa. O que mais a gente trabalha? A gente trabalha a dor, a autorresponsabilidade. A gente precisa entender que relacionamento adulto é troca. Eu tenho algo que contribui contigo e tu tem algo que contribui comigo. Assim como no corpo não existe nada que não seja útil, um pelinho de barba é útil. Num órgão público, numa empresa, todos que lá estão lá porque tem uma utilidade, uma função. E essa função, ela precisa ser desenvolvida. E o que eu vejo muitas vezes é que tem várias pessoas que estão sendo incompetentes e não é por falta de competência. Vou voltar ao exemplo do goleiro. Às vezes pega um excelente goleiro que sabe atacar, é o mais capacitado, mais habilidoso. Só que ele vai lá conversar com o amigo dele, com o atacante que está lá do outro lado do time. Ele saiu do lugar e da função dele para ir lá conversar com o outro. Naquele momento ele toma um frango. Não faltou capacidade nem habilidade de goleiro. Ele estava fora do lugar, ele não estava posicionado. Por isso que grande parte desse trabalho é trazer uma consciência de questionar as pessoas. Qual é o meu lugar aqui dentro? Qual é a minha função? Qual é a minha utilidade? Eu contribuo de onde até onde? Por que isso parece muito básico? Só que isso traz o meu senso de pertencimento do time dentro da organização. Quando eu tenho clareza, e muito óbvio, mas a maioria das pessoas, quando eu pergunto, elas, de onde até onde tu atua? De onde até onde tu tem que entregar resultado? Quando eu tenho essa clareza, eu posso me entregar e eu entro em flow, em fluxo. Eu não preciso mais esperar que alguém mande, né? E ficar preocupado se eu estou fazendo, porque eu consigo me relacionar com o que eu estou fazendo. Então, eu estou me relacionando com o que eu estou fazendo. Para eu fazer isso, eu preciso estar seguro. E isso vem do pertencimento. Pertencimento vem dessa sensação, dessa clareza de estar no seu lugar. Quando a gente fala do serviço público, a gente sabe que ter uma boa infraestrutura de trabalho é importante, até para poder facilitar o atendimento e o trabalho em si. Mas acho que mais importante que isso é tu poder investir no capital humano, né? Tu tem que ter esse investimento. Tem que, como tu falou, tem que dar a possibilidade da pessoa se sentir pertencente àquilo, né? Justamente. As empresas, as organizações, elas são o capital humano. Por exemplo,
Câmara de Florianópolis fechasse hoje e quisesse trabalhar amanhã em outro lugar, ela poderia, porque ela não depende exatamente dessa estrutura. Ela depende do capital humano. Entender que o capital humano é o maior ativo das organizações é o que muda o olhar dessas decisões de como se dedicar, de envolver e também de investir nisso. Principalmente para quem tem um cargo de gestão ou de liderança. Para quem tem um cargo de gestão e de liderança, hoje o maior conhecimento que ele tem que ter é sobre pessoas. De saber ler pessoas, de saber se comunicar para cada tipo de pessoa, para cada tipo de temperamento, entender isso. Porque dentro de uma sala eu posso ter temperamentos diferentes, isso a gente vê muito dando aula na pós-graduação, enfim, para professores. Existe o visual, o auditivo, o sinestésico, existe um temperamento o que é mais sanguíneo, que é mais colérico, conhecer de perfil de pessoas. Por quê? Se eu sou teu gestor e eu preciso que tu desempenhe, execute uma tarefa, eu preciso te comunicar isso. Só que, se eu não conseguir me fazer entender e eu não ler, não interpretar, eu não conseguir fazer essa leitura, se você entendeu o que eu te pedi, provavelmente essa tarefa não vai ser executada. E o que mais acontece hoje é ruído de comunicação que se torna estresse, que se torna reatividade, que se torna conflito. Por quê? Porque geralmente a pessoa dá um comando para outra, ela não está se relacionando diretamente com ela, eu não estou numa conexão, num rapport, né, com a outra pessoa interpreta da maneira que achou. Maneira dela. Eu não valido se a pessoa entendeu e depois, na hora de entregar o resultado, geralmente, de cada 10, 7, 8 não acontece da maneira que deveria ter acontecido. Daí, eu tendo a julgar que o outro é incompetente ou que a outra pessoa é burra. Não. O capital humano, a maioria das pessoas hoje, elas são capazes. O que precisa é de lapidação, precisa de desenvolvimento. E eu brinco que desenvolver pessoas tem a ver com se envolver. Eu preciso me relacionar. Porque às vezes a pessoa ela não entendeu. Eu levo sempre um iPad, um caderno. Às vezes eu desenho quando eu vou fazer mentoria. Tem clientes meus que perguntam, tá, mas tu vai desenhar? Eu sou burro, tem que desenhar. Não, eu como comunicador, como teu mentor aqui, eu tenho que garantir que tu entenda o que eu estou querendo te dizer. É minha responsabilidade. Não interessa a forma. Não interessa a forma. Às vezes eu uso elementos, vou usar um copo, uma demonstração. Se eu vou passar um conhecimento, transferir uma habilidade, quero desenvolver alguém, é minha responsabilidade garantir que o outro receba essa informação através da minha comunicação, através da minha postura, dentro de uma emoção correta. Então é mais ou menos por aí. Sim, o capital humano respondendo é... Provavelmente, né, Diego, todos esses tópicos que a gente tratou aqui, tu deve estar trazendo para dentro desse curso interno que tu está ministrando aqui na Câmara de Vereadores, que eu queria até que tu falasse um pouquinho para a gente, assim, do convite que foi feito pelo presidente da casa, como é que tem sido a aceitação por parte, né, dos funcionários, comissionados terceirizados e assim por diante. Como é que você tem visto assim a possibilidade de entrar no Poder Legislativo da capital e trazer um pouco mais de informação assim? Eu achei muito positivo, primeiramente, a ideia de ter essa consciência de querer desenvolver as pessoas. Então, para muitas, eu faço propostas para muitas prefeituras, câmaras. Aí a gente já vê o quanto isso está no radar ou não da mentalidade das organizações. Então, o fato de terem comprado a ideia já é muito positiva, já está muito na frente. Prova uma mentalidade de quem já está atento a tudo isso que a gente discutiu até agora. A aceitação foi muito boa no início, agora no final tem um quórum mais baixo, mas levando em consideração, né, final de ano, as agendas dos gabinetes muito cheias. O recesso chegando. Né? Então, vem muitas coisas à tona nessa época. Mas a questão, começamos trabalhando comunicação, que é o primeiro módulo, né, comunicação estratégica, porque, do meu ponto de vista, ao longo desses mais de 20 anos, se a gente não conseguir se comunicar de uma maneira com que o outro entenda e eu não conseguir validar o que o outro está dizendo, eu não vou, primeiramente,
conseguir executar o que eu preciso fazer. Então, trabalhamos comunicação estratégica, agora estamos trabalhando inteligência emocional. Hoje, em específico, a gente estava trabalhando autorregulação, gatilhos emocionais, por que que isso acontece, como é que a gente faz para lidar com isso. Agora, voltando em janeiro, a gente vai trabalhar gestão de conflitos, que principalmente nos órgãos públicos, muitas vezes os conflitos se tornam confrontos pessoais, e é uma coisa que não deve acontecer. Quando a gente leva isso para um lado tão pessoal e às vezes até físico, então a gente vai trabalhar muito essa gestão de conflitos, trabalhar identidade, trabalhar crença, trabalhar posicionamento, técnicas de lidar com objeções. Depois a gente vai trabalhar liderança, mesmo que alguns ali não tenham um cargo de liderança, a gente tem que liderar as nossas emoções, a gente liderar nossa causa, liderar as minhas tarefas. A liderança, ela envolve vários fatores. Liderar minha boca, se eu estou comendo bobagem ou tomando coisa demais, então é um desenvolvimento. E o último módulo a gente vai trabalhar a gestão estratégica, ajudar as pessoas, aos gabinetes, enfim, as pessoas a colocarem no papel as suas estratégias, os seus planos, para que possam, de uma maneira ainda mais organizada, poder saber o que nós vamos fazer, quem faz o quê, os motivos, os propósitos, para que isso tenha um sentido seja muito mais significativo e tenha muito mais relevância para as pessoas. Independente de cada pessoa ser diferente, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de Florianópolis nós temos 23 vereadores, sendo que cada um deles deve ter na faixa de 10 assessores em cada gabinete. Claro que, como eu te falei, cada pessoa é diferente, mas às vezes aquele assessor, o vereador acaba sendo um espelho para aquele assessor. Tu chegou a notar que realmente cada assessor ele tem um pouco a maneira de ser ou de trabalhar dentro do Poder Legislativo? Ele tem muito isso, o fato do vereador ser um espelho para ele, a maneira de agir, a maneira de pensar. Nas discussões que tu já teve, na apresentação do teu cronograma de atividades, assim? Sem dúvida, né? Como cada gabinete aqui é quase uma empresa, é natural. Natural eu perceber que existe uma identificação com o líder, né? Vamos lá, para a gente pertencer a um clã, eu tenho que ser igual, ovelha anda com ovelha. Então, se eu sou de um gabinete que segue uma linha partidária, que tem uma postura de liderança, um pensamento, eu naturalmente, para eu pertencer àquele clã, aquele gabinete, aquele setor, a minha identidade tem que se identificar com essa ideologia. Ou pelo menos não ir a favor da outra ideologia. Ou não ir a favor da outra. E uma das maneiras que o nosso cérebro, neurociência explica pelos neurônios espelhos, a gente vai modelando isso naturalmente. Então, muitas vezes isso é tão natural, por isso que tem aquela teoria, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Por quê? Porque os neurônios espelhos automaticamente vão nos colocando a agir igual às pessoas que a gente convive ao nosso redor. A gente vai falando parecido, a gente vai se comportando, só que isso vai para o nível de tomada de decisão, para o jeito que a gente reage às coisas, e eu costumo dizer, não existe jeito certo e errado. E no Brasil, talvez ter 7 esposas é errado, tem países que é certo. Então, a cultura do local é que diz o que é certo e errado. Então, se não existe certo e errado, existe o que é saudável e o que é doentio. Então, são essas perspectivas que eu geralmente costumo interpretar. Isso está sendo saudável para essa dinâmica, para esse setor? Isso está sendo doentio? E a outra postura, a outra interpretação, se isso é funcional ou disfuncional. Por quê? Vamos lá, o fato de eu estudar há mais de 20 anos comportamento humano, comunicação, liderança, gestão e saber ler pessoas não me coloca num lugar de autoridade, muito mais de maioridade. Eu sou um ser humano imperfeito como qualquer outro. Eu só tenho um conhecimento, talvez mais profundo, para ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, eu não vou jamais dizer para uma pessoa se ela está certa ou se ela está errada. O que eu faço é ajudar ela a refletir dentro do lugar que ela está, do propósito dela. Isso está sendo saudável? Os teus resultados? Isso está te aproximando? Isso
está te tornando funcional, porque vamos lá, tu é jornalista, tua função, exemplo, a tua função jornalista, fazer um podcast é funcional, é dentro da tua função. Eu sou treinador, eu sou palestrante, então é funcional eu estar aqui dando uma entrevista. É dentro da minha função que eu vou saber se o que eu faço está de acordo ou não. Dentro de um setor é a mesma coisa. Voltando lá com o que tu me perguntaste. É comum ver as pessoas sendo igual às suas lideranças? Sim, porque elas vão ser funcional de acordo com o modelo delas. Isso se faz necessário. Para que elas se moldam aquilo, né? Elas se moldam. A gente vai se moldando de acordo com a função que eu estou desempenhando. Lógico que aí cada um tem o seu estilo de comunicar, o seu perfil, a sua postura, uns mais humildes, uns mais nem tanto, e isso vai se transferindo para a relação. E essa moldagem da pessoa, ela é que vai determinar se aquilo é saudável ou não para ela, né? Não é necessariamente ela tem que seguir o que a pessoa quer, ela não é obrigada àquilo. Então, ela, né, foi chamada para fazer parte de um processo, mas não necessariamente. O que acontece? Muitas vezes as pessoas dão muita opinião. A minha opinião sobre isso é essa. Por exemplo, eu entro fazer uma mentoria, uma consultoria. Diego, qual é a tua opinião? A minha opinião como mentor ou consultor é essa. O que o Diego, pessoa, pensa, não interessa aqui. Diego, o que tu pensa sobre... Vamos imaginar que tu me pergunta. O que tu pensa sobre a minha carreira? Como mentor, eu vou te dar um feedback sobre isso. Agora, o que o Diego, pessoa, pensa sobre o Fábio, não está em jogo. E é isso que as pessoas se perdem. Geralmente, elas têm uma opinião sobre tudo, uma opinião pessoal. E dentro do trabalho, isso não deve ser dessa maneira. Qual é a função que tu ocupa? Da tua função, qual é a tua opinião? Traduzindo, muitos colaboradores questionam, se eu fosse o chefe lá, ou o político tal, eu faria dessa maneira. Isso é disfuncional. Mas quando está lá... Isso é disfuncional. Tu tem que dar a tua opinião a partir... Aqui do meu lugar, eu tenho opinião sobre isso. Agora, eu não posso dar uma opinião como se eu estivesse lá, porque eu não estou lá. E isso começa a faltar com respeito, porque entramos em julgamento, com falta de empatia, e isso só piora Aí é onde entra essa polarização política. A polarização. Que todo mundo tem uma opinião. E o que acontece? Indo um pouco mais profundo. Quando tu pergunta no pessoal para as pessoas, elas geralmente elas não falam, mas elas têm uma ideia, né? Daí depois no bastidor ela vai conversar, né? Que é a rádio peão. Isso prejudica muito. A gente tem que colocar o foco, Fábio, do trabalho na função e no resultado. E não nas pessoas, não na identidade das pessoas, é na função que as pessoas trabalham. O capital humano, ou seja, nós somos 2 seres humanos. O foco é nas pessoas? Sim, mas o foco é na função que essa pessoa desempenha, não no foco pessoal da pessoa, no foco profissional. A gente precisa trazer isso para que a pessoa ela incorpore isso e se envolva com a função dela. Não, eu não posso dizer para o rapaz da mesa ali se ele está fazendo certo ou não. Ele tem que lidar com a consequência dos resultados dele. Eu tenho que focar aqui em dar a melhor entrevista que eu puder, com aquilo que eu tenho, e acabou. Está resolvido. E está resolvido. Só que o fato de não respeitar esses limites é o que faz esse estresse no trabalho. Esse estresse no trabalho. Diego Garbosa, especialista em comunicação e gestão estratégica, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que faz para te contratar, como é que está essa tua vida aí, uma correria? Final de ano é sempre uma correria, né? Mas de maneira mais prática, a rede social, né? Diego Garbosa no Instagram. E ali tem meus materiais sobre minhas mentorias, meus treinamentos, palestras. Ali é a maneira mais fácil de me contratar. @Diego Garbosa com 2 S, é isso? 2 S. 2 S e 1 A. Eu queria te agradecer, Diego, e até porque tu subiu direto do curso e já veio para cá, já deu... Embalado. Já deu a entrevista e aí foi bom porque a gente conseguiu trocar uma ideia legal. Dizer para ti que a gente vai continuar, o pessoal aqui da TV Câmara vai continuar participando do curso dentro do possível e te parabenizar porque consegui ainda assistir algumas palestras tuas e para mim foi muito importante. Dizer que a TV Câmara está aberta aí, quem sabe quando terminar o curso a gente faz um balanço aí de como é que foi tudo direitinho e te traz de volta aqui. Mas quero te agradecer e te desejar aí um bom final de ano, boas festas, que possa também descansar um pouquinho, que todo mundo é filho de Deus, né, cara? Com certeza. Fábio, eu que agradeço.
Mas eu quero te parabenizar pela condução do podcast, essa ideia de trazer esses temas, de olhar para esses assuntos, porque no final são assuntos delicados, são assuntos que ninguém quer mexer muito, que envolve milindres, envolve, né, o emocional, o gatilho, o ego das pessoas, e trazer esse tema com certeza, um movimento muito bacana, que o teu trabalho, que a TV Câmara e a própria Câmara está fazendo de uma maneira muito positiva. Então, me sinto muito honrado em poder estar fazendo parte desse trabalho. E tomara que as pessoas que estão assistindo a gente na TV Câmara, né, no canal 16 da Claro Net ou no canal 11.2 da TV Digital Aberta, ou até mesmo aqueles que estão acessando o YouTube, estão lá pegando o material na íntegra, possam ter adquirido um pouco de experiência, também ter se visto nessas dicas que foram dadas pelo Diego e que possam utilizar esse material, de repente, como um estímulo para melhorar, né, na sua vida pessoal e até mesmo, ou principalmente, na sua vida de trabalho, no fato da sua empresa, ou se você é um funcionário público, ou um terceirizado, um comissionado. Mas é isso aí. Mais uma vez agradeço o Diego Garbosa e dizer para vocês que continuem com a gente na programação da TV Câmara, nas nossas redes sociais. Tem muito conteúdo legal, porque esse foi mais um FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, e a gente volta logo, logo com mais assuntos interessantes. Um abraço. Tchau, tchau.